Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E aí, final de semana, como foi? Conta pra mim. Ai, que bom que a gente já passou assim a semana juntinhos, né? Quem foi para a aula, né? Claro, os alunos da turma que não foi essa semana, amanhã, né? Nos veremos, né? E foi tão bom reencontrá-los. Fiquei muito feliz, viu? Que, assim, eu desejo que as coisas venham a ir melhorando, e eu acredito que as coisas vão melhorar ao ponto de que a gente possa estar todos juntos, né? Tanto turma um como turma 2 como os alunos que assistem às aulas apenas de forma online, né? Que eles também possam ir aos poucos. Eu sei que muitos pais ainda estão com medo de mandar os filhos para a escola. Eu também tenho medo, né? Mas quem está indo para a escola sabe que nós estamos com álcool gel na mão, com álcool gel nas mochilas, né? Tem a limpeza das carteiras. Então, aos poucos, a gente vai se adaptando, e uma hora eu espero que tanto turma um como turma 2 estejam indo no mesmo dia para a escola, né? É, porque, assim, a aula dessa maneira, eu gosto também, né? Porque a gente já pode apresentar um vídeo, um slide, fica mais, um conteúdo mais rico. Eu gosto das aulas online. Mas, em compensação, falta aquela convivência, né? Falta tirar aquela dúvida assim na hora que está acontecendo, né? Explicar, ajudar, né? Aquela questão que você sempre gosta de estar perguntando. Então, assim, o ideal é que as coisas voltem ao normal, né? Ao novo normal, como estão dizendo por aí, né? Porque a gente sabe que aconteceram muitas coisas é, que acabaram atrapalhando o nosso normal. Então, assim, para ficar tudo normal, né, vai ser um pouco difícil, mas, né, com fé em Deus, muito amor no coração, nós vamos aos poucos conseguindo nos adaptar, como nos adaptamos, né? Nas aulas online, vamos conseguir voltar aí todos com muito cuidado. Não esqueçam, essa turma que volta amanhã, né? Essa turma que está voltando amanhã, não esqueçam, meus amores, da máscara, de usar a máscara e de levar uma máscara reserva para trocar no nosso intervalo, né, às 9 horas, logo após o lanche, a gente faz a troca da máscara. Então, leve sua máscara armazenada num saquinho para também para poder é, colocar assim, para poder colocar a máscara suja, que não adianta nada você levar a máscara e deixá-la toda, colocar dentro da mochila e deixá-la suja. Na hora que você for colocar, ela vai estar é, suja, né? Porque na mochila solta, em livro, em caderno. Não esqueça também, né, do álcool gel toda hora na mão. Então, essa turma que retorna amanhã, muito cuidado, muito cuidado. A gente vai retornar, mas devemos manter o cuidado, né? Para a gente não estar nem pegando nenhuma doença e nem passando nenhuma doença, tá bom? Bom, que todos sejam bem-vindos amanhã. Amanhã eu falo com vocês diretamente, né? Com quem vai voltar amanhã. E feliz pelos que já retornaram, né, a semana passada, tá certo? Bom, gente, vamos parar de falar e vamos à nossa aula. O que é que vocês acham? Vamos lá, hoje, português, língua portuguesa, palavras com E, I, O e U. Aí você pode me perguntar assim, ó, tia, nós vamos falar de vogais. Vamos falar de vogais. Vogais, um assunto tão... Eu estudo desde o infantil 5 vogais. Por que que nós vamos falar no quarto ano de vogais? Precisamos sempre. A língua portuguesa é uma língua que muda a toda hora, tem os acordos ortográficos, tem a preguiça também de alguns
de aprender, né? Então, às vezes a gente aprende e esquece com a facilidade. Então, vamos lá, vamos recordar as vogais, especificamente I, O e U, né? Não está incluso o A aqui, porque assim o foco são essas outras 4 vogais. Tudo bem? Então, vamos lá, livro de português na mão, página. Vamos primeiro colocar o slide, aí depois a gente vê o livro, tá bom? Vou colocar o slide para vocês, depois eu peço para vocês pegarem o livro, que aí eu vou falar do livro, que também é bem curtinho, tá? Então, vamos ao slide. Acompanhe aqui comigo. Um minutinho, meus amores. Pronto. Palavras com E, I, O e U. Vamos lá. Coloquei aqui um menino investigando, né? Investigando o quê? O que é essas palavras, né? Claro que aqui está incluso o A, né? Porque nós vamos falar de todas. Depois no livro nós vamos falar só do E, I, O, U, tá bom? Aqui no slide nós vamos falar de todas. As vogais são fonemas naturais formados pela corrente de ar que, vinda dos pulmões, passa livremente pela boca ou pelo nariz. Então, né, ao longo dos anos que vocês têm, vocês aprenderam que as vogais, tanto ela pode sair pela boca, para ser pronunciada pela boca, como pelo nariz. Quando a gente está assim, estudando no primeiro ano, eu não sei se vocês perceberam que a gente tem dificuldade com a letra E e com a letra O. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com essas vogais. Por quê? Porque a letra E, ela tem o som de E e em algumas palavras ela se torna um E. Já perceberam isso? E o O do mesmo jeito. O O, ele se torna em O. Boca, boca. Aí, quando a gente está ensinando o primeiro ano, quando vocês estavam no primeiro ano, B com O, Bó, C com A, K, boca. Então, você ainda não tem aquela B com O, Bó, C com A, K, boca. Você não transforma, você não consegue imaginar o O sendo O. Eu costumava falar para os meus alunos de primeiro ano que o E e o O são vogais que se transformam o som. Tem palavras que eles podem aparecer com E e com O, e tem palavras que elas podem aparecer como E e O. Então, você tem que, de uma certa forma, tentar. Eu falei B com O, Bó, C com A, K, boca, não deu sentido, muda. B com O, Bo, C com A, K, muda. Então, os alunos de primeiro ano, eles sempre que estão aprendendo alguma palavrinha assim nova, né? No primeiro ano se aprende muitas palavrinhas novas, aliás, todas, né? Então, eles experimentam. Primeiro assim, ó. B com O, Bo, C com A, K, boca. Aí ele viu, não deu sentido. Aí muda. B com O, Bo, C com A, K. Aí ele, opa, boca, deu sentido, então é boca. Então, eles sempre procuram, eu sempre procuro estar ensinando eles a trocar, porque realmente é um processo muito difícil esse, de entender que o é E o O é O também, né? Então, vamos lá. Ah, sim, e eu só falei isso porque às vezes ele pode passar o som pela boca ou pelo nariz. Ó. Ó, ó aberto, O, fechar nariz, né? Fazendo vibrar as pregas vocais. Elas são o núcleo das sílabas na língua portuguesa e representam o início da fala e das comunicações humanas. Então, por que ele é o núcleo da sílaba? Ele está aqui no meio, ó. Vamos identificar aqui. Opa.
Boca. Boca. Ele é o núcleo, ó. Ele forma a parte de dentro, ó. Boca. Ele está aqui. O B sozinho, ele não vai formar uma palavra. O C sozinho, ele não vai formar uma palavra. Portanto, as vogais, elas acabam sendo o núcleo de uma palavra. Porque o V sozinho, vamos aqui no V, ó. Cadê? Aqui. Letra V. O V sozinho, ele não vai formar uma palavra. E por que está dizendo aqui, ó? E o início da fala e da comunicação humana. Vocês já viram como é que bebezinho se comunica? Será que vocês já perceberam como é que o bebezinho se comunicam? Os bebês, por exemplo, enquanto ainda não sabem falar, produzem sons em uma tentativa de comunicação. Então, quando quem tem irmãozinho, priminho, né, pode prestar atenção que quando eles começam a tentar falar alguma coisa, é pelas vogais. Eles sempre começam a sua representação pelas vogais. Eu tinha um sobrinho quando era pequeno, ficava Ele queria alguma coisa, ou ele queria alguma coisa que estivesse na nossa mão, ou ele apontava Ele queria determinada coisa representada pela letra A. Como eles chegam a esse parâmetro aí de falar a letra A, ele identificava tudo que ele queria, Então, assim, tem outros também. Ele falava a letra A, mas tem também nossa, tem muito. De vez em quando vocês escutam aqui, né, na minha aula, um bebê, uma criancinha, que eu já falei várias vezes para vocês, que é uma bebezinha, uma menina, que é filha de uma vizinha minha, que onde eu estou aqui, dá bem ao lado de onde essa criança fica. E ela está nessa fase de querer se comunicar e não conseguir, porque ela ainda não tem, né, o domínio da língua, né? Mas ela faz essa representação vocal com as vogais, tá? Ela fica e eu, às vezes eu escuto aqui. Muitas vezes eu estou aqui na aula, eu tenho que regravar a aula, porque ela está gritando bastante, né? Ela gosta de falar, mas ela grita, ela se expressa assim, né? Então, se eu vou gravar a aula muito cedo, eu ainda consigo pegá-la dormindo, como agora. Ela tá dormindo, não tem barulho nenhum vindo de lá. Mas quando dá assim umas 10 horas que ela acorda, menina, haja goela, viu? Ela dá uns gritinhos, são as vogais estridentes, saem uns bem, né? Vamos lá. Então, estes sons são os vogais, os sons que saem da boca dos bebês, né? São vogais, representada pelas letras A, E, I, O e U. Elas são essenciais e indispensáveis para a formação de uma sílaba e podem ser classificadas por sua articulação, timbre e intensidade. Então, as vogais são as mais simples, né? As primeiras que a gente aprende, a gente não sabe muito sobre elas. As vogais, elas têm a classificação delas. E essa classificação delas, ela é dada através da articulação, timbre e a intensidade de cada uma, né? Com relação à articulação, elas podem ser classificadas pelo modo, elas podem ser oralizadas pela boca, ou nasalizadas pelo nariz, na pronúncia. Então, quando eu falo que a vogal ela é classificada pela sua articulação, eu estou falando sobre isso. Ela pode ser oralizada, que é o som quando sai pela boca, ou nasalizadas pelo nariz. Pelo ponto, quando eu falo que ela é classificada pelo ponto, diz respeito à posição da língua na boca ao pronunciar a vogal.
Anterior, posterior, central ou anterior. Que posição eu ocupo a minha língua na minha boca? A, E. Olha, a língua vai mudando de posição, perceberam? Então essa era que diz respeito ao ponto, né? Então, tem a articulação e a posição. E agora, a relação ao timbre. Elas podem ser abertas, timbre aberto da vogal. Como que é o timbre aberto? Vogais que são pronunciadas com a boca bem aberta. A, né? Ou fechadas, vogais que são pronunciadas com a boca fechada. Então, o timbre também tem a ver com a classificação das vogais. Vocês percebem que, ó, quando eu falo eu falo com a boca aberta. E, eu já falo com ela fechada, o som sai mais nasal. Então, aqui eu estou vendo tanto o timbre o, a articulação, né? Com relação à intensidade, Aí, quando eu falo de intensidade, eu vou para aquela parte de tônica ou átona, que eu expliquei para vocês algumas aulas atrás, né, algumas aulas antes, que as vogais, as palavras no geral, elas são tônicas ou átonas, as sílabas. E a vogal também tem essa classificação, né? São vogais que apresentam o acento principal da palavra, as tônicas. E tem as semitônicas, são vogais que apresentam o acento secundário da palavra. Então, quando eu falo em sílaba tônica, é porque ela está forte ali na sílaba, ela está na palavra. Aquela palavra tem como sílaba tônica as vogais, né? E as átonas são vogais que não apresentam nenhum acento da palavra. Então, elas são consideradas átonas. Isso aí é bem simples, porque vocês estudaram, né, algumas semanas atrás, sobre sílabas tônicas e sílabas átonas. Então, fica fácil. Eu acredito que todos vocês já tenham aprendido essa parte. Tônica, sílaba forte, átona, uma sílaba fraca. As vogais, elas também, elas apresentam essa classificação entre tônica e átona, tá? Porque é de acordo com a intensidade, com a força dela, que ela está representada ali naquela palavra, tá? Então, nós não podemos dizer assim, a letra A, ela é átona, que ela não tem força. Ou a sílaba A, ela é tônica porque ela tem muita força. Depende, gente. Depende de quê, tia? De qual palavra que ela tá, né? Na palavra que ela foi inserida, na palavra tal, ela pode ser tônica ou também pode ser átona. Depende da palavra. Aí, como que eu vou saber? Eu tenho que pronunciar essa palavra devagar, em voz alta, para me descobrir se ela tem uma sílaba forte naquela palavra ou não. Então, sozinho, não dá para identificar, né? Dá para me dizer assim, a letra E é átona. Depende. Em qual palavra que ela tá, né? Letra I, letra O, letra U. Qual é a palavra que ela está inserida? Onde que ela tá? Aí sim, depois de montada uma palavra, eu posso dizer se ela é tônica ou átona, né? Daqui do slide, nós paramos, né? Paramos. Aí, o que nós vamos fazer? Pegar o nosso livro. A explicação do nosso livro, gente, ela tá... Abram na página 80. A explicação do nosso livro aqui, ó, ela é bem curtinha. É claro que eu dei uma intensificada, né, aí para vocês. No nosso livro está dizendo assim, ó, trabalhando a ortografia, palavras como E, I, O e U. Leia em voz alta. Então, vamos ler comigo? Noite, circo, mágico,
acende, passo, lobo, lenço, leque. Observe que na palavra noite, acende e leque, o E tem som de I. Quando você fala noite, você não fala noite, noite, você fala noite. Ele dá um som de I, né? Na hora da escrita, o bicho pega, porque você vai escrever tentando colocar o I, não é com I. Leque, leque, né? Quem ainda não tem o domínio da escrita, vai leque, com I. É por isso que acontece, às vezes, tantos erros, né? Porque tem essa forma que você só vai aprendendo ao longo dos anos, né? Como a tia sempre fala aqui para vocês, uma boa maneira de escrever bem é ler bastante, tá? Quem lê bastante, ele acaba escrevendo melhor, tá bom? Nas palavras circo, mágico, passo, lobo e lenço, o O tem som de U. Passo. Eu falo meus passos, né? Às vezes as pessoas costumam falar passo. Com o som de U na voz sai tipo um som de U, mas na escrita passo é com O, né? Essas variações se devem tanto à diferença de sotaques e pronúncias quanto à posição que a vogal ocupa na palavra, né? Veja, voto e pele. Por que está dizendo aqui, ó, que tem muito a ver com o sotaque, meus amores? Porque tem a ver, sim, com a região que você está. Tem a ver. Por exemplo, aqui no Ceará, muitas pessoas, a maioria das pessoas falam cebola, cebola. Eu já vi muita gente aqui, a maioria. E quando eu cheguei, eu não morava aqui, eu achei muito estranho eles falarem, os habitantes do Ceará falarem cebola, Ceará, Ceará. Se eu tiver em outra cidade, as pessoas vão chamar aqui Ceará. O cearense ele chama Ceará, si, como se tivesse um i. Então, também depende muito do sotaque da pessoa, da região onde ela nasceu, da região onde ela veio, né? Bom, meus amores, essa aula era curtinha, né? Apesar que foi longa, porque eu falo muito, né? Mas assim, a explicação do livro era curtinha, eu trouxe o slide para estar acrescentando para vocês, né? E, enfim, nós temos atividades também que são poucas na página 81, mas é bom que dá tempo de fazer o da próxima aula de artes, né? Nós temos aí 3 páginas na aula de artes e vocês vão precisar de um tempinho maior. Essa aula é curtinha, as atividades são curtinhas, então vamos ficando por aqui e até daqui a pouco na aula de artes, tá? Beijo, tchau, até a próxima.